Olá, jovens, tudo bem? Eu sou o professor Cássio, professor de Geografia. E aí, pessoal, nós sabem que no atual momento nós estamos vivendo, as aulas presenciais, elas não estão sendo possíveis, mas se Deus quiser, este momento logo vai passar, tá certo? Mas aí vocês não poderiam ficar sem estudar, lógico, né? Então, as nossas aulas, a partir de agora, vai ser aulas virtuais, tá certo? Lembrando a vocês, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, que eu estarei lá para responder por e-mail, enfim, sinta-se à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? A aula de hoje, pessoal, vai ser basicamente uma aula de revisão que nós já havíamos estudado em sala de aula, ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, já separei os principais tópicos, na verdade, da nossa aula de revisão. População brasileira, dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira, tá bem? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá dar início, pessoal, à formação da população brasileira, não é isso? A ocupação de fato do território brasileiro, ele vai acontecer principalmente a partir das grandes navegações, não é isso? Com a chegada dos imigrantes europeus. Lembrando que quando os europeus chegaram ao território brasileiro, já existiam pessoas habitando essa região, que eram justamente os nossos nativos, que foram chamados de índios, tá bom? E posteriormente, eles introduziram os africanos no território brasileiro, porém os africanos eles foram forçados a virem para cá e trabalhar de forma escrava, seja dentro das casas ou nas lavouras de cana-de-açúcar, tá bem? Então vamos lá. Aqui, pessoal, justamente o mapa mostrando a questão da localização da população indígena antes da chegada dos portugueses e aqui as reservas indígenas que nós temos atualmente, tá certo? Você pode observar que o território brasileiro, a população de indígena era praticamente em todo o território brasileiro, enquanto atualmente ela se concentra em apenas algumas regiões, tá certo? Isso aqui é só para vocês entenderem, tá certo? Que nesse processo de ocupação do território brasileiro, quem mais sofreu com isso foram os indígenas, tá certo? Que eles foram massacrados, tá certo? Através de guerras, doenças principalmente, beleza? E os africanos também sofreram bastante e foram trazidos de sua terra, no caso de vários países da África, e foram introduzidos aqui, principalmente na região Nordeste, logo no início, não é isso? Para trabalhar de forma escrava, ok? E aí, pessoal, é muito importante vocês saberem, tá certo? Que de início, a relação dos portugueses e dos indígenas, eles foram aqui um pouco que amigáveis. Porém, os portugueses, quando eles começaram a introduzir suas atividades econômicas aqui, principalmente a cana-de-açúcar, na região Nordeste, eles já queriam utilizar a força indígena como mão de obra escrava, porém eles fugiam, como eles fugiam, não é isso? Então eles passaram a introduzir os africanos no território brasileiro. E lembro a vocês que já existia esse comércio de escravos na própria África, na Europa, ou seja, não foi exclusivamente aqui para a introdução aqui no território brasileiro, tá bem? E aí, pessoal, a população brasileira, atualmente, ela tem uma grande miscigenação, ou seja, uma grande mistura de etnias, proveniente principalmente dos indígenas, dos europeus e dos próprios africanos, certo? Seja no modo de vestir, na alimentação, nas casas, ok? Então vamos lá. Mas a população brasileira, essa mistura de etnias não está apenas sobre os portugueses, indígenas e africanos, tá certo? O território brasileiro foi introduzido também, ou seja, vieram outros imigrantes, tá certo? Da própria Europa e também da Ásia, ok? Principalmente nas décadas de 1870 e 1950, tá certo? E quando eles vieram para o Brasil, eles logo trouxeram a sua mão de obra, o seu conhecimento, a sua cultura. Por isso é possível observar em algumas regiões brasileiras, de acordo com, digamos que, a predominância de determinada cultura, vai ter as suas construções vai ser diferente, a comida vai ser diferente, tá certo? Tem essa mistura, essa miscigenação muito grande, tá bom? E aí, pessoal, além dos europeus, né, dos de Portugal principalmente, nós temos alemães, italianos, espanhóis,
sírios, libaneses e também japoneses. Mais recentemente, como vocês podem ver, nós temos também coreanos e por aí vai, ok? Pronto. População brasileira. O Brasil, ele é um país populoso, no entanto, ele não pode ser considerado um país povoado. Por quê? Porque um país populoso está se referindo principalmente à quantidade de habitantes daquele território. Já um país povoado vai dizer que a população vai estar distribuída de forma igual naquele território. E isso não acontece no Brasil. Como vocês sabem, existem regiões, tá certo? Que praticamente não existe ninguém morando lá. E essas regiões são chamadas de vazios demográficos. E nós temos como exemplo a floresta amazônica. Outro exemplo, nós temos o semiárido nordestino. Okay? Ou seja, são regiões que têm o chamado vazios demográficos, não tem ninguém morando naquela região. Consequentemente, não é possível afirmar que o Brasil é um país povoado, ok? Segundo o IBGE, pessoal, em 2017, a população brasileira era de mais de 207 milhões de habitantes, ou seja, o Brasil era o quinto país mais populoso do mundo, ok? Então vamos lá dar continuidade, certo? Ao longo do tempo, a população brasileira apresentou uma evolução do crescimento populacional. E aí nós temos que ter alguns períodos. O primeiro vai ser chegada dos imigrantes, como nós já vimos, tá certo? Só que a partir dessa década aí, pessoal, de 1972, o fluxo de imigrantes ele vai diminuir consideravelmente, ok? E aí o que é que vai acontecer? A população vai continuar crescendo, mas por outro motivo, que é justamente o elevado crescimento natural, ou seja, as famílias têm um grande número de filhos, que vai contribuir bastante para o aumento da população, tá certo? E outro motivo associado a isso que eu falei para vocês, o crescimento natural, vai ser a redução da taxa de mortalidade. Ou seja, o principal fator vai ser a melhoria, digamos assim, na área da medicina, ok? E aí, pessoal, só para esclarecer algumas dúvidas que vocês sempre tinham em sala de aula, certo? A respeito de como é que se faz o cálculo do crescimento vegetativo ou crescimento natural, tá certo? Esse cálculo se dá da seguinte forma. Tem que se pegar a taxa de natalidade, dada em porcentagem, que seria o número de nascidos, ok? E a taxa de mortalidade, que é o número em porcentagem das pessoas que morrem. E aí vai fazer a subtração, que nós vamos ter o quê? A taxa de crescimento natural, ok? Então vamos lá dar continuidade. E aí, pessoal, a população brasileira ela pode ser também apresentada em uma pirâmide etária. Para quem não lembra, uma pirâmide etária ela é um gráfico, certo? Que vai mostrar características da população brasileira, por idade, sexo, ok? E aí nós temos, eu separei aqui, certo? Duas pirâmides etárias, uma da África, do ano 2006, e a outra da Europa. Vocês podem observar que ela vai ter um padrão totalmente diferenciado, ok? Os países mais pobres, ou regiões mais pobres, elas se comportam dessa forma. A base, ela é bem mais larga e o topo é bastante estreito. Já nos países mais desenvolvidos, vai acontecer praticamente uma homogeneização. Ou seja, você pode observar que a base, o corpo e o topo vai ser praticamente, vai ser bastante proporcional, que é característica dos países mais desenvolvidos, países mais ricos, tá certo? E aí, pessoal, vocês podem reparar que a pirâmide está separada por cor, não é isso? Essa cor vermelha vai ser a base, vai ser representada principalmente pelos jovens. Nós temos o corpo, que vai ser representado pelos adultos, e o ápice, ou topo, que vai ser representado pelos idosos, ok? E lembrando que de um lado sempre vai ser os homens e de outro vai ser as mulheres, ok? Pronto, agora a distribuição da população brasileira. A população brasileira, como eu falei para vocês anteriormente, ela é bastante numerosa, porém ela não está distribuída de forma igual por todo o seu território. Então, nós afirmamos que o território brasileiro, devido à sua extensão, tá certo? A quantidade de habitantes na região
ela não tem como caber, digamos assim, em todas as regiões. Consequentemente, ela vai ser uma população desigualmente distribuída ou má distribuída, concentrando principalmente no litoral brasileiro, nas grandes capitais, que como vocês podem observar nesta imagem aqui, ó, a cor mais escura vai ter o maior número de habitantes, e as cores mais claras, praticamente, é o que vai ter praticamente os vazios demográficos, ou seja, não tem ninguém nessas regiões, ok? Como é que se faz o cálculo da densidade demográfica? É bem simples também. Temos que pegar o número de habitantes e dividir pela área do território, tá certo? E aí nós vamos ter a densidade. E aqui nós temos a densidade demográfica do território brasileiro, ok? Vai ser o quê? Número de habitantes dividido pela área do território, que vai dar o quê? A densidade. Então, existe aqui 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso de fato acontece? Não. Como nós vimos anteriormente, existem os vazios demográficos, ok? E aí a mobilidade da população brasileira. A mobilidade vai estar se referindo aos fluxos migratórios. Só que antes de falar sobre esses fluxos, é muito importante esclarecer algumas coisas para vocês. Primeiro, migração. Migração é o deslocamento de um único indivíduo ou de um grupo de uma região para outra, independente de qual seja o motivo. Pode ser por conta de melhoria de saúde, em busca de emprego, enfim. E aí nós temos emigração e imigração. A emigração vai ser o fluxo de saída de uma região. Exemplo, estou no Cascavel e vou para São Paulo. Eu estou saindo de Cascavel, então eu sou um imigrante. E aí nós temos o imigrante, ou seja, aquele que está entrando em um determinado território. Exemplo, para os cascavelenses, como eu saí, eu sou um imigrante, mas para os paulistas, como eu estou chegando, eu sou um imigrante. Tá certo? Então essa é a principal diferença entre eles, ok? E aí, pessoal, o fluxo migratório no território brasileiro, ele vai se dar em diferentes períodos, para diferentes regiões. Por que isso acontece? Por conta principalmente das atividades econômicas desenvolvidas na região, ok? Nós temos o primeiro período, a população saindo do Nordeste e indo para o Sudeste em busca de emprego e fugindo também da seca. Depois nós temos que a população se deslocando para a região Norte por conta do ciclo da borracha, ou seja, os fluxos migratórios eles sempre vão estar mudando de acordo com as atividades econômicas em determinado período, ok? E as características socioeconômicas da nossa população, ok? Antes de começar a falar isso, eu vou esclarecer para vocês sobre a PEA, População Economicamente Ativa. A população economicamente ativa, segundo o IBGE, ela é formada por pessoas entre 14 e 65 anos que estão aptas a trabalhar, ok? Ou seja, existe também a população não economicamente ativa, que são justamente as pessoas que não trabalham, ou as crianças abaixo de 14 anos, ou as pessoas que já se aposentaram, tá bem? Uma característica também muito marcante da nossa população é a questão da participação feminina no mercado de trabalho. Ou seja, a mulher está cada vez mais participando do mercado de trabalho, porém ainda em proporções diferentes dos homens, ok? Mas aí já é uma mudança positiva. E outra mudança é o aumento do nível de escolaridade, que está aumentando cada vez mais, as pessoas estão procurando formação. É justamente isso que a gente vai ver daqui a pouco sobre algumas características, ok? Que é justamente sobre a distribuição de renda, certo? A distribuição de renda, pessoal, ela é mostrada da seguinte forma, nessa pirâmide, ok? Digamos que apenas 1% da população brasileira, ele vai receber de 13 a 33 mil reais, ou seja, salário, enquanto 46% da população brasileira, a renda familiar vai ser de até R$ 1.356. Lembrando que isso aqui não é para todos os brasileiros, ainda existem aqueles que não têm uma renda fixa, muitas vezes você chega a ter nenhuma renda. Isso só aumenta ainda mais as desigualdades socioeconômicas do nosso país. E uma forma de acabar com as desigualdades socioeconômicas do nosso país é justamente
investindo na escolaridade, tá certo? Porém, existe a chamada desigualdade de oportunidades. Não são todos que têm acesso à escola, principalmente aqueles que são mais pobres. Infelizmente, eles têm que ir trabalhar, apesar de ser proibido, tá certo? Para poder ter o sustento da sua família, ter o que comer, tá certo? E essas desigualdades também ficam muito claras na própria paisagem. Essa aqui é uma imagem, tá certo? Que acho que em todos os livros de geografia do 7º ano. Inclusive tem um meme falando sobre ele, né? Se você não viu esta imagem, você não estudou geografia direito, né? Essa imagem, pessoal, de São Paulo, tá certo? Ele mostra aqui, ó, de um lado, um condomínio de luxo, do outro lado, uma comunidade carente, que vive em formas precárias, muitas vezes não tem nem saneamento básico, ok? Então eu espero que tenha tirado as coisas de vocês. Caso não, vocês podem entrar em contato e é isso. Um forte abraço e até a próxima.